Neste vídeo você vai conhecer 5 testes rápidos que não podem faltar na sua farmácia. Fica comigo até o fim, é logo depois da vinheta. Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao canal da Ascoferj no YouTube. Eu sou Viviane e está no ar mais um É de Farmácia. Toda terça 19 a gente sobe um conteúdo novo aqui para você. Para não perder, basta se inscrever e ativar as notificações. E você também pode ouvir este conteúdo nas principais plataformas de áudio. A RDC 786 de maio de 2023 autoriza a realização de testes rápidos em farmácias e drogarias. São muitos e, como são muitos, nós aqui no programa selecionamos 5 testes para você começar a oferecer esse tipo de serviço ao seu cliente. Mas nós selecionamos com a ajuda do Marcelo Teixeira Botelho, que é CEO da Aveus. Marcelo, muito obrigada pela sua presença aqui ao canal. É um grande prazer estar aqui com você. Eu espero poder dar algumas informações relevantes, especialmente em função dessa nova RDC, e começando aí pelos testes. Muito obrigada. Bom, Marcelo, o teste de Covid-19, ele não está na sua lista. Você preparou uma listinha para gente com os 5 testes que não podem faltar na farmácia para quem está começando. Você não colocou o teste de Covid, mas eu acho que você não colocou porque já é algo habitual na farmácia, né? Hoje as pessoas já procuram a farmácia para fazer o teste de Covid. Então, antes de falarmos da listinha dos 5 testes, você acha que ainda vale a pena manter o teste de Covid-19 à disposição do cliente? Sem dúvida nenhuma, né? O teste de Covid, a Covid em si, ela continuará presente por muito tempo, então eu considero que esse teste já está estabelecido. Aliás, já está estabelecido de fato, né, que a própria normativa já preconizava isso. Então, por esse motivo, eu nem o coloquei como os 5 novos, vamos chamar assim. Mas, sem dúvida, eu concordo plenamente que ele já está estabelecido. Aliás, depois de mais de 20 milhões de testes de Covid realizados só em farmácia, eu não tenho dúvida que ele vai ficar por muito mais tempo, haja visto que não tem uma expectativa de terminar completamente a Covid. E concorda comigo que o teste de Covid-19 nas farmácias, ele foi um divisor de águas? Não tenho dúvida, principalmente pelo acesso e a facilidade que ele trouxe da população poder testar com mais agilidade, mais facilidade, e a capilaridade que você tem, todas as farmácias chegando a 100 mil pontos no Brasil, isso ajudou e agilizou demais o processo. Tanto que a normativa que veio à época da Covid foi exatamente com esse intuito. E eu acho que foi um belo trabalho realizado. Maravilha. Vamos falar então dos 5 testes que não podem faltar na farmácia. Quais são eles? É importante destacar que eleger, nesse momento, classificar 5 testes já é uma tarefa difícil. Por quê? Porque existem mais de 50. Na verdade, diria que muito em breve vão ter centenas de testes. É uma tecnologia que não é nova, mas ela está sendo impulsionada, muito especialmente por causa da Covid. A Covid trouxe esse cenário. Haja visto que a OMS mesmo recomendou explicitamente, frontalmente, o uso dos testes de Covid, principalmente de antígeno para triagem. Então, não há dúvida que houve um incremento muito grande e esse incremento do uso desses testes vai acontecer. Então, foi um desafio muito grande, mas nós acreditamos que essa lista que eu vou apresentar aqui muito rapidamente, ela vai ser alterada, ela vai ser ampliada e cada vez mais vão ter testes. Eu coloquei principalmente a dengue como número 1. A dengue, conhecida do brasileiro, né, é uma doença tropical, uma arbovirose, ela está aí presente, viral, então não acho que poderia ficar de fora. Apesar de ser sazonal, mas ela comete de uma forma muito grande a população e ela traz um risco muito potencial à vida quando ela evolui. O segundo exame é a influenza, também a gripe, né, conhecida como gripe, da mesma forma, ela está presente e os 2 casos, tanto a dengue quanto a influenza, são importantíssimos de serem avaliados, que na minha opinião, fecha o pacote é o RSV, que é o vírus, avaliação sincicial. Então, esses 3 componentes
para avaliação. Desculpa te interromper, o RSV, eu nunca tinha ouvido falar. Nunca tinha ouvido falar curioso. em RSV. O RSV, talvez, que as pessoas falam um pouco mais, é o sincicial. E agora, recentemente, a mídia começou a trazer exatamente esse tipo de teste, na verdade, esse tipo de virose, com um pouco mais de evidência na mídia. Mas ele é muito importante, que ele faz parte dos vírus que acometem o sistema respiratório. E principalmente crianças. Agora, exatamente agora, recentemente, no Estado brasileiro teve até uma pequena epidemia de RSV, e ele é grave. Então, é importante, eu coloquei ele como de uma certa relevância. Como eu disse, né? Essa relação são os exames, os testes que eu considero iniciais, mas ela certamente vai ser alterada. E mais dois, que, na minha opinião, esses também são extremamente relevantes. A parte da hemoglobina glicada, que é um teste voltado muito diretamente para a avaliação de pacientes que podem estar evoluindo, já são diabéticos, para controle de diabetes. Lembrando que o Brasil tem mais de 13 milhões de pessoas cometidas pela diabetes tipo 1 e tipo 2, dá mais aí de 7% da população brasileira, aproximadamente isso. Então, a hemoglobina glicada, na minha opinião, ele é um teste muito importante. Você conseguir testar, avaliar, é extremamente relevante. E quinto teste é o perfil lipídico. Esse exame, que durante muito tempo, até recentemente era chamado de gama, e agora é bem mais conhecido como lipídico, tem a função, né, de avaliar a gordura do sangue. E, obviamente, com isso, você tem uma avaliação de potenciais doenças cardíacas, etc. Então, nós acreditamos que esses 5 exames, esses 5 testes, eles vão poder permitir uma triagem, uma avaliação, um pré-diagnóstico bem interessante. Como eu disse, e vou reiterar, eles são iniciais. Provavelmente essa lista vai aumentar. Hoje existe muito mais de 50 testes que podem ser realizados. Eles possuem sazonalidade. Alguns testes são regionais, por exemplo, malária, teste extremamente importante, mas evidentemente ligado a regiões do Brasil. Seria difícil, por exemplo, a gente falar de malária em São Paulo, mas a malária é extremamente importante se você for para Manaus, Pará. Então, a própria relação de testes ela é bastante complexa quando a gente reduz, porque você não consegue atender o Brasil inteiro. Então, a gente colocou esses 5, mas lembrando, eu acredito que em breve vão ser 10, depois 15, depois 20, e assim sucessivamente. Marcelo, como a farmácia pode garantir a qualidade e a segurança dos testes e dos procedimentos? Quais são as suas orientações? Eu acho que esse é um ponto assim fundamental, porque no momento que você vai a qualquer estabelecimento de saúde, a sua procura, o seu desejo é ter uma informação segura sobre aquilo que você está realizando como um teste, como exame. Então, você tem que ter uma segurança absoluta de que aquilo que vai ser entregue a você é veraz, é autêntico, correto. Então, a qualidade dos processos vão ser realizados para exatamente essa dinâmica de saúde é imprescindível. Aí começa desde o perfil da habilidade do profissional que está envolvido, isso é fundamental, e principalmente a fase de coleta, que a gente chama de fase pré-analítica. A fase pré-analítica é fundamental que ela esteja muito clara, ela tenha lastro, principalmente em POPs, procedimento operacional padrão, identificando como deve ser realizado cada um dos tipos de coleta de material e principalmente para cada um dos testes. Existem variações, não é universal. Você tem alguns testes, dependendo da metodologia, dependendo do processo, você precisa coletar um determinado material, seja ponta de dedo, seja o suave. Então, isso precisa ser muito bem alinhado. Não há como fazer diferente, a não ser que tenha clareza nos processos, procedimentos operacionais muito claros quanto a isso. Mas não tão somente isso, na fase pré-analítica, que é onde tem a maior chance de ter erros, de ter falhas. Sem dúvida nenhuma, a maior chance de falhas é na fase pré-analítica. Mas também na fase analítica, quando você vai realizar o procedimento, você tem que entender aquele equipamento que você está utilizando, aquela metodologia que você está utilizando, por mais simplificado que tenha sido colocado, e a exigência, inclusive, da Anvisa, é imprescindível que esse profissional conheça isso.
e a gente coloca isso de uma Então forma você está dizendo então que a capacitação do farmacêutico é fundamental para que ele consiga garantir a qualidade e a segurança do serviço que ele está prestando. Sem dúvida, vou lhe dar um exemplo assim bem direto. Um determinado procedimento, você precisa colocar 3 gotas de sangue, 3 do tampão que está lá. Outro, você precisa colocar 2 gotas de sangue e 5. Se você inverter isso, não há dúvida que vai dar divergência. Você vai ter uma dificuldade na capilaridade. Então, este conhecimento, o mais simplificado que ele tenha sido trazido à realidade, é fundamental que seja feito de forma correta. Se ele não for feito de forma plena, correta, seguindo processos extremamente claros, que ele tenha esse conhecimento, nós acreditamos que vai ter uma fragilidade e, consequentemente, uma informação insegura. E não somente nessas 3 fases, né? Mas na fase pós-analítica, na última fase, a orientação do paciente. Você está fazendo um procedimento, uma triagem, uma avaliação, e você quer saber também o que eu vou fazer com aquele resultado. Então, o profissional que está realizando esse procedimento, no caso farmacêutico, ele tem que dar uma orientação para esse paciente. Olha, agora, em função desse exame, exemplo, o próprio HIV, eu peguei um exame bem complexo, e se ele der um resultado positivo, detectado, qual é o procedimento que vai ser? Então, ele deve estar capacitado para, ou no mínimo, minimamente orientar esse paciente para ele seguir uma conduta médico, especialista, num centro de tratamento específico. Então, a gente imagina que não é somente um procedimento, vai lá, fudeu e vai embora. É isso. Tem toda uma capacitação que tem que ser realizada para garantir que você tenha o resultado esperado, que é o que todo mundo deseja. Em termos de estrutura, eu gosto sempre de fazer essa pergunta. O que é necessário para oferecer os testes na farmácia? Até respeitando o que diz a RDC, o que dizem as normas. Excelente. É óbvio que a gente vai ter que, minimamente, já 2 pontos são fundamentais. Minimamente, que eu digo que são os 2 iniciais. É o entendimento da RDC 44, que já vai dizer as orientações no que diz respeito ao próprio cenário da farmácia, e a 786, nova 786/23. Essas 2 são essenciais que haja o pleno entendimento. E, dentro dela, você vai ter que ter, obviamente, o alvará de licenciamento, um ponto que é extremamente relevante de ser entendido. Existem diferenças de entendimento, de condução, por parte da Vigilância Sanitária Municipal. Especificamente na parte da vigilância sanitária, das visas, é imprescindível o entendimento do que a sua vigilância do seu município está preconizando para que você tenha na sua estrutura de operações da sua unidade farmacêutica. E, infelizmente, isso não é universal. Não existe um entendimento de como será isso para todas as vigilâncias de todo o Brasil. Então, é fundamental que você observe qual é a conduta da sua vigilância para você aplicar na sua unidade. E mais um ponto, lembrando que você vai ter 2 tipos de operações possíveis dentro da sua unidade de atendimento, dentro da sua farmácia. No tipo 1 isolado, você vai realizar alguns tipos de exames que não têm a supervisão do laboratório. E são exames que não exigem nenhum tipo de equipamento, ou seja, um espaço menor, talvez com menos infraestrutura. Mas quando você vai para o tipo 1 combinado com o tipo 3, você está utilizando equipamentos, você vai precisar ter um espaço maior, uma infraestrutura melhor e principalmente algum recurso de comunicação, de conectividade. Então, você vai ter que ter uma adequação melhor para o seu ambiente. Mas, sem dúvida nenhuma, eu destaco que a maior observação está nas 2 normas, a 44 e a 786, no mínimo, e principalmente à luz da exigência da vigilância sanitária municipal. Esse ponto que você colocou da municipalização, das vigilâncias municipais, ele é um ponto muito importante. Só para você que está assistindo a gente ter uma ideia, a gente está gravando esse programa no dia 30 de junho de 2023. No dia 22 de junho, eu conversei com uma representante, uma profissional da Vigilância Sanitária do Rio de Janeiro, e ela disse para mim que eles ainda não tinham definido nada a esse respeito, que ainda estavam estudando a RDC, que ainda estavam se organizando para emitir um comunicado ou se posicionar publicamente para o setor, né, do Rio de Janeiro.
informando como as coisas vão acontecer, de que maneira a vigilância vai autorizar a realização desses testes. Então, perceba que as próprias vigilâncias ainda estão se organizando para liberar esse alvará, que é esse alvará que permite a realização dos testes rápidos. Então, muito bem colocada essa sua observação. Marcelo, você tem alguma orientação em relação à precificação? Porque os testes, eles são cobrados. Houve um tempo, bem lá no comecinho, quando as farmácias começaram a oferecer serviços de saúde, em que a farmácia não cobrava, ela dava tipo de presente. O cliente chegava lá e falou: a senhora não quer medir uma pressão, aferir uma pressão, medir uma glicose, a gente não está cobrando nada, mas esse tempo já passou. Hoje já está mais que sedimentada a ideia de que os serviços de saúde são um negócio para a farmácia e que, portanto, a farmácia deve cobrar, é legítimo que se cobre por esses serviços. Mas você tem alguma dica para a farmácia na hora de precificar o teste? Por exemplo, quanto que ela pode cobrar pelo teste de dengue, pelo teste de influenza? Ou isso é livre, isso varia muito, porque a gente vive num país continental? Queria te ouvir sobre isso. Perfeita pergunta. Sem dúvida nenhuma, existe já algum tipo de balizamento de preço, porque os laboratórios já realizam esses exames e, querendo ou não, eles servirão de algum tipo de balizamento, de uma orientação. Cabe destacar também que a farmácia, no nosso entendimento, ela possui uma oportunidade muito interessante, porque ela vai oferecer sempre o teste rápido. Ela consegue entregar o teste sempre em minutos. Em teoria, todos os testes numa janela de 20 minutos. E nós entendemos que isso vai permitir uma precificação até a maior, porque no laboratório convencional, você tem normalmente, vou dar um exemplo de teste de dengue, a resposta em 2, 3, 5, até 10 dias para você ter a resposta do seu exame de dengue. Tudo bem que são metodologias diferentes, mas você tem na farmácia a resposta usualmente em 20 minutos. Ele tem uma velocidade maior, ele vai trazer o acesso ao exame para todo o território nacional, principalmente no interior. Quando você sai do centro urbano, ele acaba sendo um facilitador, mas não esqueça também que, à medida que você consegue ter uma maior visibilidade, a maior utilização dos testes, também proporciona para a farmácia uma geração de maior receita. Não só pelo teste em si, mas pela circulação de pessoas, pelo interesse que as pessoas vão ter em realizar. Ou seja, você acaba tendo no serviço de saúde que está sendo oferecido um aumento de receita e uma condição de precificar isso em função do tipo de técnica que você está usando, do tipo de exame que você está usando para aquele mercado e também lembrando mais uma vez do regionalismo. O Brasil é gigante. Mas tem uma ideia assim, você consegue dar uma ideia de valor para a gente? Por exemplo, Viviane, eu já peguei uma farmácia que fazia um teste de dengue e cobrava R$10 e já peguei outra farmácia que fazia um teste de dengue e cobrava 50. Não especificamente de dengue, porque ainda não estavam sendo feitos nas farmácias, mas nós pegamos É verdade. Nós tivemos isso sobremaneira no Covid. A gente viu variação de preço muito significativa e eu acho que justa. E eu acho que essa variação também vai existir para todos os testes que vão ser realizados a partir de agora. Vou dar um exemplo assim, você vai ter um exame de dengue sendo cobrado a R$50 numa unidade. Não acho nada difícil que você ache outro exame a 50 e outro a 70, 90, 100. Porque, obviamente, é livre mercado, isso não é tabelado. Então, você tem num local que você tem muito mais estrutura, muito mais acesso, estacionamento e outras comodidades que vão diferenciar o preço. Então, assim, o mercado vai regular isso muito bem, mas existe uma tendência de se avaliar o preço cobrado pelo laboratório. Mas eu insisto, eu acho que a farmácia tem um diferencial a favor delas, que é a velocidade e entregar isso muito mais rápido. E, Marcelo, você acha que nesse novo cenário, né, de serviços de saúde e testes, esse novo cenário vai exigir mais atenção da farmácia em relação à atualização tecnológica? Você é da área de tecnologia, você ressaltou isso na nossa conversa inicial. Você acha que a farmácia precisa ter atenção a isso? Esses testes, eles vão ser atualizados muito assim, com muita frequência, rapidamente? Se a farmácia não prestar atenção, ela vai ficar com o teste desatualizado? É isso?
Eu acho sim, e vou dar mais um exemplo muito recente que nós tivemos. A cada congresso que a gente participa, nacional e internacional, a gente observa que está tendo um boom, uma oferta muito grande de tipos de teste, tipos de equipamentos. Então, se você não estiver acompanhando tecnologicamente, rapidamente você vai ficar defasado. A obsolescência, eu imagino que vai ser muito grande. Vou fazer um paralelo com o telefone celular. 2 anos, o seu telefone passou a ser muito arcaico, muito obsoleto. E quando você fala principalmente dos equipamentos de point of care, que são diminutos, são de alta tecnologia, o que nós estamos observando é uma mudança tecnológica muito grande e isso precisa ser observado. Por isso mesmo que a decisão do que utilizar na sua farmácia tem que estar à luz da possibilidade de você continuamente trocar e revalidar aquela técnica que você está utilizando por outros equipamentos, por outros testes, por outras metodologias mais novas. Eu acho que isso é fato, basta você visitar um congresso, verificar de que um ano para o outro o que muda é muito grande. A farmácia tem que estar atenta a isso. E para isso que o mercado novo que está se abrindo me faz acreditar que o dono da farmácia, o farmacêutico, tem que ter uma visão muito clara daquilo que ele está adotando e a possibilidade dele atualizar. Se ele não conseguir isso, rapidamente ele vai estar defasando. E o seu concorrente, a outra unidade do outro lado da esquina, do outro lado da rua, do outro lado da cidade, vai poder oferecer serviços melhores, com mais qualidade e, obviamente, ganhar mais mercado que você. Então, eu defendo fervorosamente que a tecnologia... Nós estamos vendo os mais variados cenários, os mais variados... Vou dar um outro exemplo. Durante a Covid, RT-PCR, você precisava de duas salas, no mínimo, uma sala de extração, outra de ampliação, amplificação do exame, e agora você tem, num canto de mesa, um equipamento que, dentro de um cartucho, você consegue realizar todos os procedimentos um ambiente ínfimo. Isso foi em 4, 5 anos, especificamente na Covid, nos 3 anos, mas em 4, 5 anos você está vendo uma mudança enorme nesse cenário. Então, eu acho que tem um exemplo real e isso vai ser cada vez mais presente no que diz respeito aos exames voltados para teste rápido, point of care. Você defende uma abertura comercial desse mercado. Explica para a gente como você vê essa questão, o que é essa abertura comercial? Seguindo isso que eu acabei de falar do cenário da tecnologia, porque, diferente do que acontecia até então, principalmente as unidades farmacêuticas, elas estavam muito voltadas a produtos e uma parte de serviços. Agora, ela essencialmente vai estar voltada a muito mais serviços de saúde. Há uma pluralidade, uma quantidade grande de serviços de saúde. Então, nesse sentido, me parece ser fundamental que você use tecnologias abertas. O que é isso? É você ter a possibilidade de usar uma tecnologia e a palavra mágica para mim é interoperabilidade de sistemas e de processos. O que é interoperabilidade? É você usar uma solução que eu consiga conversar com outros equipamentos, com outros dispositivos, com outros sistemas. Não há mais espaço, pleno século XXI, 2023, você ter soluções fechadas. Então, na minha opinião, a abertura, você utilizar tecnologias abertas, universais, e poder permear todo tipo de tratamento de informações, óbvio, de forma segura, respeitando todas as diretrizes da LGPD, com equipamentos e serviços, obviamente, sempre registrados na Anvisa, são fundamentais. Mas a palavra de ordem vai ter que ser interoperabilidade, tecnologias abertas e que possam ser altamente disponíveis, altamente aplicadas sem nenhum tipo de lock-in. Século XXI não dá mais para ter lock-in tecnológico, não faz sentido na área da saúde. Excelente, Marcelo, muito bom esse conteúdo. E você que está assistindo a gente, o que você achou da entrevista com o Marcelo? Deixa aqui nos comentários, mande sua dúvida, sua sugestão. Se você gostou, deixa o seu like e compartilha esse vídeo com a sua rede de contatos, isso é super importante. Marcelo, quero te agradecer essa troca, passamos por vários pontos importantes nesse momento em que o setor
passa por uma mudança importante, que é a realização dos testes rápidos, a autorização da Anvisa, a Anvisa reconhecendo oficialmente que a farmácia tem esse papel de saúde, isso é muito importante, e o seu conteúdo, a sua entrevista, eu tenho certeza vai contribuir muito para a farmácia que está decidindo seguir esse caminho dos serviços. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade e me coloco à disposição para outras dúvidas, informações, etc. Muito obrigado também. Agradeço demais. Obrigada a você pela companhia. Eu te vejo no próximo Ed Farmácia. Até lá. Tchau, tchau.